Oiê, vamos falar de Os Ratos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder entender um pouco mais da importância literária, entender o que acontece de cada um dos capítulos e também das discussões e da importância de obras que a gente tem na literatura brasileira, eu vou falar hoje sobre o que é considerado por muitas pessoas a obra-prima de Dionélio Machado, apesar de ele ter escrito também outras obras depois, e também tem uma outra que as pessoas consideram como também sendo uma obra-prima, que se chama Os Ratos. Tudo que eu explicar ao longo desse vídeo também foram de anotações que eu fiz e também de referências que eu peguei de também outros artigos científicos. Se você quiser, vai ter um link aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir acessar tudo, para você poder também ver as minhas anotações e de onde eu estou tirando todas as informações dentro de analisar essa obra de capítulo por capítulo. Dionélio Tubino Machado nasceu em Quaraí, no dia 21 de agosto de 1895 e faleceu em Porto Alegre em 1985. E não somente ele foi escritor brasileiro, como também ele foi psiquiatra e também uma das partes importantes que a gente tem do que vai ser ao longo dessa análise, que vai explicar muito o porquê tem essa visão, ele também foi comunista. A gente vai ter que toda a vida do Dionélio Machado não foi muito simples. Então a gente vai ter que ele já perde o pai já nos seus primeiros anos de vida, ele também vai ter que fazer com que ajude outras pessoas na sua escola para poder estudar como compensação de poder ter os seus estudos. E aí a gente vai ter que o Dionélio Machado, ele é assim uma das grandes representações, não somente da literatura que a gente tem regionalista da região sul, mas também que a gente vai perceber como que ele vai construindo essa história do mito do gaúcho e como que a personagem Nazianzenio se transforma como um herói da decadência e também dos sufocos que a gente vai ter dessa passagem do que a gente tem da imagem de Porto Alegre, como a gente vai ter durante esse período do modernismo. A obra foi publicada em 1935, então a gente vai ter que uma das grandes partes do contexto histórico que a gente vai ter dentro da obra de Os Ratos, fora da obra, é de que a gente vai ter como já o encaminhamento do Estado Novo e também da figura de Vargas. A gente vai perceber que há uma mudança também das capitais e das cidades grandes de importância, eu acho que não somente do Brasil, mas também de todo o mundo, que a gente tem, como a gente tem essa perspectiva de que as cidades mudam sua dinâmica e a conduta das pessoas. Por exemplo, Rio de Janeiro e também São Paulo vão ser grandes expoentes de o que a gente pode ter como cidade grande, como a gente pode ter símbolo de cidade grande. Mas, quando a gente vai ter a segunda geração do modernismo, a gente percebe que, em vez de focar tanto na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, vamos ter importâncias regionalistas para a gente poder perceber o que está acontecendo com a mudança que a gente tem de pessoas que tinham trivialidades na literatura, que tinham esses problemas que eram não tão imensos, que tinham figuras que a gente poderia se inspirar para agora uma cidade onde a gente vai ter que, se no campo nós temos pessoas que não são letradas, que são simplistas, o que a cidade vai trazer? Então a gente precisa perceber que quando a gente fala de segunda fase do modernismo, muitas vezes nós vamos ter dois embates de personagens. O primeiro vai ser o de conflito social. Isso significa que muitas das vezes a gente vai ter que as personagens, elas são alegorias ou metáforas de uma complexificação maior do que elas representam. Eu acho que uma boa forma de a gente poder conseguir ter isso como um exemplo seria as personagens de Vidas Secas. A gente vai ter que o Fabiano, apesar de ele ter uma complexidade psicológica, ele é muito mais uma representação de um conflito social do que a gente vai ter de conflitos individuais. Então a gente vai ter os conflitos sociais separando uma das partes que a gente tem como temáticas da segunda geração do modernismo, e vamos ter os conflitos individuais, os conflitos psicológicos, que entra sim no que a gente tem na categorização do que a gente fala do livro Os Ratos. Apesar de não ser muito comum ou ser tão retratado que não seja o que a gente fique pensando, uma pessoa segurando um chimarrão e utilizando bota e um chapéu, a gente vai perceber que a figura do que a gente tem do gaúcho, ele tem como a história do mito do gaúcho um homem relacionado com o campo, com os pampas e principalmente que ele tem uma conexão com os animais. Quando a gente tem essa passagem para Porto Alegre, a gente entende que a dificuldade do homem gaúcho, que a gente vai ter como a história que é contrária como o Nazianzenio, a gente tem que o mito do homem gaúcho, ele tem como espírito aventureiro, de conquista, de liberdade. Enquanto a cidade de Porto Alegre traz essa decadência desse herói. Ou seja, em vez de ele estar se aventurando na cidade, a cidade vai o sufocando e principalmente ele não consegue se adaptar bem.
É por isso que muitas vezes os homens gaúchos são relacionados como rústicos. E aí que vai se dar uma das grandes diferenças do que a gente tem de ser um herói da decadência. Se enquanto a gente vai ter que o homem gaúcho ele luta pela liberdade, ele tem esse destino de vida, a gente vai ter que a trivialidade quando a gente fala nessa situação está ligada à aristocracia, à burguesia. Nós percebemos que em muitos períodos da literatura a gente tem trivialidades do que a gente pensa. Então a gente pensa de pessoas que estão sofrendo por um sentimento ou que não tem realmente uma emergência do que precisa ser solucionado. Como por exemplo, aqui nesse romance a gente tem uma necessidade de se pagar uma dívida financeira dentro de 24 horas. Porém, a gente vai perceber que isso é uma pressão de onde se vive, é da cidade. Então o campo não obriga esse ser humano, como por exemplo o gaúcho, de que ele precisa pagar uma conta amanhã. A cidade o obriga, então a conduta do que se vive, ela mudou no período que a gente vai ter dessa obra. Então a gente vai ter vários contrapontos do que a gente fala de cidade e de campo. Então, por exemplo, a cidade é um local de iluminação, é um local de inteligência. O campo é um local de simplicidade, é um local de liberdade. Mas também de pontos negativos, a gente tem também que a cidade ela é barulho, a cidade ela é intimidação, enquanto o campo ele é atraso. O campo ele representa uma forma de tempos passados que não representam o presente. Não só como uma culpa do que a gente vai ter do Dionélio Machado, mas muito da obra vai ser tratada com uma parte psicológica. Então a gente vai perceber que muitos do romance que a gente vai ter de histórias também do período da segunda geração do modernismo estão ligados na parte psicológica. Ou seja, a cabeça não para de pensar em nenhum momento. Em muitas partes da obra a gente vai perceber que muitas vezes o Nazianzen nem sequer quer pensar. Por quê? Porque a todo momento ele precisa estar pensando em alguma coisa. Ele precisa pensar em como vai pagar a dívida, ele precisa pensar em como ele precisa solucionar o problema agora, ele precisa ficar pensando toda vez nas palavras que as pessoas os dizem, em ficar fazendo comparação. Então, a todo momento, ele não para de pensar. Isso é uma coisa que ele gostaria de não fazer. Não é pensar no sentido lógico, não é pensar no sentido de ter um raciocínio, mas é pensar de ficar lembrando a toda hora. Então, antes de começar a obra realmente, eu vou falar sobre algumas características importantes para a gente poder perceber. Então, se eu falei para você que a gente tem nessa parte que a gente vai ter da psicologia, ou seja, do que a gente vai ter de como a trama psicológica ela é importante para a obra Os Ratos, então nada mais, nada menos óbvio do que a gente tem um narrador onisciente, ou seja, um narrador que ele sabe o que está acontecendo com a mentalidade do Nazianzen. Só que a gente não vai ter um narrador onisciente total, então a gente vai ter um narrador onisciente parcial. Então significa que a gente não tem acesso às mentes e os pensamentos de todas as personagens, mas especificamente do que acontece com o Nazianzen. Uma outra característica que a gente vai ter também, que vai se passar do modernismo e ser muito mais comum com a literatura contemporânea, é a narração fragmentada. Ou seja, há muitas vezes a gente vai ter, ou se não, um lançamento para o futuro, a gente vai ter um retorno do passado. Então, em nenhum momento a gente vai ter de que, apesar da história acontecer das 7 horas da manhã de um dia e continuar até as 7 horas da manhã do outro dia, a gente não tem uma continuidade de como se narra essa história. Então, vão se ter lembranças do que foi dito, vai se ter suposições do que pode acontecer no futuro e a todo momento um presente que o Nazianzen fica prestando atenção em vários elementos do que acontece ao seu redor. Existe uma trama psicológica de que o exterior molda o interior. Então, diferente do que a gente tem um herói, apesar do Nazianzen conseguir superar os seus problemas, a gente vai ter que, não, ele não consegue vencer, ele não é denominado como um herói, porque a todo momento ele tem que se submeter a uma situação que isso parte de dentro do que faz com que o exterior molde o interior do Nazianzen, até mesmo refletindo em como ele configura-se como heróis do que ele enxerga em seus olhos, como por exemplo, que a gente vai ter das personagens do Duque e também do Alcides. A descrição dos arredores também ela é muito importante, porque não somente a gente vai ter várias comparações entre cidade e campo, mas também mostrando de como também a própria cidade de Porto Alegre ela dá uma intimidação a esse gaúcho que nós vamos ter da decadência. Então, se antigamente nós tínhamos o Pampa, que mesmo que ele estivesse vazio, mas tivesse apenas os animais e o próprio gaúcho, a gente vai ter que aqui o Nazianzen, mesmo rodeado de tantas pessoas, ele nunca sentiu tanta solidão na sua vida e desamparo. A metáfora e a metonímia também são muito utilizadas, então a gente vai ter que não só a gente tem a descrição das pessoas e também dos arredores da cidade, mas muitas vezes elas vão ser relacionadas com animais, em muito específico, como o próprio nome da obra tem,
como ratos. E se for para eu poder fazer com que vocês prestem atenção em 3 símbolos que vão ter ao longo de toda a obra, eu quero que vocês prestem atenção em 3 coisas, em 3 informações, porque elas vão assumir não só novas imagens, como também novas representações e também elas até conversam e se unem, que vai ser o leite, o rato e a infância. Então nós vamos ter 28 capítulos. O tempo da narrativa são de exatamente 24 horas. Então a gente vai ter as 24 horas de um dia que não é determinado qual é, muito provavelmente é um dia da semana, que pode ser de segunda, terça, quarta, quinta, mas eu acho que não especificamente sexta, porque a gente vai ter que, ao longo da obra, nós vamos ter uma conversa de que o Nazianzen ele precisa se justificar no dia seguinte porque ele não foi trabalhar na repartição. Então eu acredito que muito provavelmente foi entre segunda e terça, ou terça e quarta, ou quarta e quinta, ou quinta e sexta. Até porque também aparece também ele falando que ele iria passear depois com a mulher com o sapato novo, mas o mais importante são essas 24 horas que ele tem que solucionar o seu grande problema que já é apresentado no primeiro capítulo. Pode-se perceber que a gente vai ter mais capítulos do que horas. Então, não necessariamente todos os capítulos eles demoram exatamente 1 hora. Tem alguns capítulos que eles duram menos tempo e um capítulo que dura bem mais tempo. O capítulo 1 começa com o pega entre Nazianzen e também o leiteiro. Ele está falando que ele queria o seu dinheiro de volta, que ele estava devendo dinheiro e que se no dia seguinte ele não recebesse esse dinheiro, ele não teria mais leite sendo entregue em sua casa. O que vai acontecer é que muitas das vezes que a gente tem como cultura brasileira, a gente fala muito alto, mas dentro de casa a gente tem uma tendência de ficar quieto para os vizinhos não ouvirem, porque a gente tem uma concentração urbana muito grande e que também a gente tem um isolamento acústico muito pequeno. Só que ali, em vez de que a gente vai ter, de quando ele vai brigando com a mulher, que os vizinhos poderiam ouvir, o leiteiro queria que todo mundo ouvisse que o Nazianzen estava devendo dinheiro. E aí, ele sai galopando, ele bate o portão, ele fala, e os vizinhos ficam olhando, mas quando o Nazianzen olha para os outros vizinhos, eles fingem que não veem. E aí, a gente vai ter que o Nazianzen, ele vai falar que não precisa de mais leite, porque onde já se viu, eles tinham gelo antigamente, não precisavam de gelo agora. Eles não tinham manteiga, só que não precisavam de manteiga mais agora, e que o leite, quando ele vivia na infância, era muito bem resolvido de apenas tomar água com açúcar. A mulher dele, a Adelaide, fica muito triste com essa comparação, porque ela até entende a manteiga, até entende o que a gente vai ter do gelo, mas o problema é que o leite é para criança. Então o que quebra a perna dela é de falar que o leite ser comparado com uma coisa que para uma criança precisa ter. Então a gente vai ter que a fraqueza já do Nazianzen se torce por conta da mulher, porque ela começar a chorar e ela começar a ficar triste por causa do leite mostra uma fraqueza não da mulher, mas também da decepção dele não conseguir prover mais o leite. Então só pra gente ver como é que começa essa obra, vamos perceber aqui o comecinho do capítulo 1. Se você quiser ler também o capítulo inteiro, eu acho que não vai fazer tanta diferença, porque apesar da obra ser 120 páginas, a gente vai ter os capítulos bem curtinhos. Vamos perceber aqui então como é que começa o capítulo. Os bem vizinhos de Nazianzen Barbosa assistem ao pega com o leiteiro, por detrás das cercas, mudos com a mulher, e um que o outro foi espantado já de pé àquela hora, ouvem. Todos aqueles quintais conhecidos têm o mesmo silêncio. Noutras ocasiões, quando era apenas a briga com a mulher, esta, como último desaforo de vítima, dizia-lhe: olha que os vizinhos estão ouvindo. Depois, à hora da saída, eram aquelas caras curiosas, as janelas, com os olhos fitos nele enquanto ele cumprimentava. O leiteiro diz-lhe aquelas coisas, despenca-se pela escadinha que vai do portão até a rua, toma-se as rédeas do burro e sai a galope, fustigando o animal, furioso, sem olhar para nada. Nazianzen ainda fica um instante ali sozinho. A mulher havia entrado. Um ou outro olhar de criança fuzila através das frestas da cerca. As sombras têm uma frescura que cheira a ervas úmidas. A luz é doirada e anda ainda por longe, na copa das árvores, no meio da estrada avermelhada. Nazianzen encaminha-se então para dentro da casa. Vai até o quarto, a mulher ouve os passos, o barulho de abrir e fechar um que o outro móvel. Por fim, ele aparece no pequeno comedouro, com o chapéu na mão. Senta-se à mesa esperando. Ela lhe traz o alimento. Ele não aceita mais desculpas. Então a gente percebe aqui que o que a gente vai ter ao longo de toda a obra, realmente a gente vai ter muitas conversas e a gente vai ter também pessoas falando umas com as outras. Mas a parte psicológica é muito importante ao longo de toda essa narração. Apesar da narrativa ser fragmentada e eu recomendar que vocês
leiam sim o livro, porque é um livro curto e um livro que dá para você poder conseguir ler dentro de um dia ou uma semana, dependendo do tanto que você consegue ler rapidamente, faz com que ajude a gente a perceber que muitos dos assuntos que a gente vai ter aqui, muitas das descrições psicológicas, fazem com que sempre a gente tenha uma moldagem de fora para dentro. Então, se você percebeu, o leiteiro ele estava bravo e também deixou com que o próprio Nazazeno ficasse bravo. A gente tem depois com que a Adelaide, que é a esposa, ficasse muito triste, fez com que o Nazazeno também ficasse triste. Então toda essa parte que a gente tem de pessoas falando com ele, a descrição do redor dele, faz com que influencie demais o que a gente tem do comportamento do Nazazeno. Porque, infelizmente, o Nazazeno, ele não é um herói, ele não tem virtudes, ele está apenas tentando sobreviver. E se ele está tentando sobreviver, o que ele tem que fazer é se adaptar à situação, é aceitar a sua miséria. No capítulo 2, nós vamos ver que Nazazeno sai de sua casa e ele vai se encaminhar então para o centro. Então, ele já teve a conversa com a sua esposa de que ele teria que resolver o problema. A gente vai ter que necessariamente, durante, apesar de não ser dito ao longo, fica evidente que ele deveria ir trabalhar de tarde. Só que ele vai pensar que talvez a sua jornada seja um pouco mais com sucesso, que ele não precise ficar o dia inteiro para poder procurar uma solução. Então a gente vai ter que ele vai sair e aí ele entra num bondinho. Então a gente vai ter que essa imagem do bondinho, ela é muito diferente do que a gente vai ter com o que se costuma ter com o começo do dia. Nós temos a informação que provavelmente são 7h30 da manhã. E a gente vai ter que existem outras figuras que aparecem também no imaginário popular e também dos estereótipos de gaúcho. Como, por exemplo, nós vamos ter os militares que já estão acordados para poderem conseguir ir também para poder o seu trabalho. Temos também outras pessoas que, assim como o Nazazeno, estão indo trabalhar muito cedo e acabam sendo acordadas pelo cobrador para poder pagar a passagem, porque elas ficam pensando no que tem da sua paisagem. Então, se você ficar pensando na figura do gaúcho, que está olhando para o Pampa, que ele tem aquela liberdade, ele não precisa ser interrompido, aqui a gente tem nas pessoas andando no bondinho, que não conseguem controlar o bondinho, diferente do cavalo, que é uma figura muito importante na cultura gaúcha, e aí a gente vai ter também uma outra figura que é a pessoa do campo. Então, se a gente tem todas essas pessoas da cidade, então a pessoa do campo, tem uma que está levando leite de almoço. O Nazazeno julga que a pessoa não é rica, mas não falta objetos para ela. Ou seja, ele tem leite, ou seja, não falta para ele o que ele precisa comprar. Então, se ele não tem dinheiro, ele tem formas de como a cidade o obriga a trabalhar para depois dar o dinheiro, para depois conseguir uma coisa que ele teria no campo com facilidade. Vamos ter também que ele vai lembrar do próprio filho, que teve um caso de meningite e quase que ele não sobrevive. Então, essa figura do que a gente tem, do que está movendo o Nazazeno a conseguir resolver esse problema naquele exato dia, não é por ele, não é porque ele precisa do leite, mas é porque o filho dele precisa de um leite. Então, se ele está pensando que ele precisa resolver alguma coisa, é porque ele olha para o filho e fala, tá bom, talvez ele não precise sofrer dessa forma. Com, claro, a mulher dele mostrando que ele precisa ser forte e que ela só é fraca porque é um reflexo dele. E, inclusive, faz com que ele fique pensando também na mulher de um outro amanuense, que é como se fosse uma profissão de copista, que não tinha o mesmo comportamento que a esposa dele. Mas aí está o problema. Ela não se sente fraca porque ele tem dinheiro, ele consegue resolver problemas. O problema do que a gente tem do Nazazeno é, ele está em um sistema que faz com que ele tenha como apenas a única coisa para ele poder se dar bem no sistema é fazer parte do sistema e se ele não participa. Sendo que o sistema sempre empurra ele, tira todas as possibilidades de ele conseguir participar e faz com que ele se sinta culpado por não poder conseguir resolver os próprios problemas, porque ele sempre precisa de outra pessoa para poder resolver o problema dele, que ele nem sequer pediu para ter. Então depois da gente ter mesmo todo o bonde andando e as pessoas até reclamando que algumas crianças passaram na frente do bondinho, ele teve que parar de supetão, e aí uma piada também do maquinista falando, a gente consegue saber onde as pessoas moram pelo tanto de pernas que elas vivem, tipo assim, das crianças, uma piada meio assim, mórbida. No capítulo 3, vamos então saber da quantia que o Nazazeno deve ao leiteiro. Ele vai dever exatamente 53 mil réis, o que daria praticamente convertido em reais de 1.350 reais. Para a gente poder perceber mais uma vez, o que a gente vai ter é que a situação do Nazazeno não é de pessoa que tem dinheiro. Se ele está devendo esse dinheiro há tanto tempo, é que muito provavelmente não é uma tarefa simples.
Então, mais uma vez, a comparação do que temos de um herói é que o herói ele tem virtudes e ele pode resolver um problema, mas basta também com que ele faça, com que ele se pratique, com que ele tenha essa capacidade para então conseguir resolver esse problema. Aqui, o Nazianzen não tem como resolver o próprio problema, ele precisa de alguém para poder conseguir ajudar nesse problema. Tanto é que algumas figuras aparecem. Tanto é que quando ele sai do bondinho, ele já vai caminhando e ele vê muitas pessoas tomando café. O que faz com que ele fique pensando que ele também deveria tomar um café. Só que ele pensa que aqueles 2 tostões que ele tem poderiam ser muito bem utilizados para outra coisa. Vale sempre lembrar que dinheiro é sempre uma questão de problema. Por quê? Porque para muitas pessoas, gastar R$5 ou gastar R$10 não faz diferença. Escolher um mercado ou escolher um outro mercado não faz diferença. Por quê? Porque para a pessoa, no final das contas, ela vai ter dinheiro suficiente. E é por isso que é tão importante a gente perceber essa relação do dinheiro, porque pro Nazianzen, cada centavo conta, cada dinheiro conta. Ele é muito específico o valor. Não é como se ele pudesse se dar ao luxo de que, tipo, depois ele resolve aquilo. Ele já tá com uma dívida que ele precisa resolver para amanhã. Ele tem que resolver nesse dia específico. E aí, traz-se a figura do Duque, que é uma pessoa que, apesar de ter esse nome, ele não tem o título. Ele só é uma pessoa que consegue, sim, conversar com as pessoas, convencer e resolver os problemas de muitos amigos. É daí que a gente surge do quê? De que a gente tem a figura dos proletariados e a figura que a gente tem de quem possui os meios de produção. Então a gente vai ter aqui que a importância do proletariado é que são de pessoas que estão com dívidas. Então as relações humanas dessa obra é dívida de, ou se não que a pessoa ajuda uma outra por dívida de dinheiro, ou por confiança, ou por dó, ou se não a mistura de todos esses outros sentimentos juntos ao mesmo tempo, ou se não alguns de vez em quando. Ele pensa também em ir até a repartição pedir para o diretor dinheiro, mas ele considera que ainda está muito cedo, porque ele vai ver que ainda são mais ou menos umas 8 horas. E é tão perceptível essa figura do que a gente tem do Nazianzen precisar de outras pessoas, que a gente tem também, inclusive, no artigo do O Gaúcho como herói da decadência em Os Ratos de Dionélio Machado, por Ismael Seben e Douglas Secanho, a gente vai ter que o problema do Nazianzen não é de que ele não quer resolver o problema, não é que ele está escolhendo estar nessa situação. Tanto é que a gente percebe que já a primeira coisa que ele vai fazer quando ele já se lida com esse problema é ir para a cidade para poder resolver esse problema. O que a gente vai ter também é que, por a cidade estar moldada dessa conduta, do que a gente vai ter que, se antigamente o problema do que a gente tinha de ir buscar o leite era apenas simplesmente ir até uma vaca, aqui é de conseguir trabalhar para ir arranjar dinheiro e aí desse dinheiro dar para o leiteiro. Só que esse problema vai fazer com que se tenha muito mais problemas, porque a gente tem com que a gente faz com que aqui a gente depende da caridade das pessoas. Ou seja, primeiro a gente depende se a pessoa tem um trabalho. Depois a gente depende se as pessoas que têm o trabalho estão sendo bem pagas. Depois a gente vai fazer com que o sistema faça com que a gente tenha essa ideia de que depende do esforço de cada uma das pessoas. Não, não depende do esforço de cada uma das pessoas. Porque a gente consegue perceber que até na dinâmica desse capítulo que a gente tinha, de que quando o Nazianzen ele chega por lá e vê na praça, ele vê que muitas pessoas idosas e pessoas que estão com dinheiro fazem com que o quê? Façam as coisas devagar, elas não tomam tempo. Só que a passagem do tempo desse livro é muito importante para mostrar o quê? Que eles não têm dinheiro, eles não têm como esperar. O dinheiro para a pessoa pobre tem que ser agora, porque ele tem dívida agora. No capítulo 4, nós vamos ter, então, que já começa a ser perto das 9 horas, que foi uma decisão que ele tomou no capítulo 3, de andar por ali para poder conseguir matar o tempo. É aí que tá mais uma vez. Esse tempo ele poderia ser utilizado para poder fazer qualquer outra coisa. Se ele arranjasse o dinheiro, ele poderia tirar o dia de folga. Só que como ele precisa do dinheiro, ele não pode fazer mais nada. E aí ele fica pensando em como o Duque poderia ser uma salvação. E uma das coisas que mais uma vez vai trazer esse problema do mito do gaúcho, do herói da decadência, é fazer com que o Nazianzen precise ser social e precise da solidariedade das pessoas. O que faz com que a gente tenha muitas vezes a figura do gaúcho como uma pessoa que resolve os próprios problemas, faz com que, numa dimensão como Porto Alegre, faz com que ele seja impossível ser a única pessoa e o único recurso para resolver os problemas. Por isso que a gente não pode considerar o Nazianzen como um herói. O herói, ele ganha ferramentas para poder conseguir resolver o problema. Aqui, ele precisa de outras pessoas que possuem outras ferramentas para ir resolver o próprio problema dele.
Isso quando ele sequer tem acesso a essas pessoas. Como, por exemplo, ele vai até a repartição e ele vê as pessoas trabalhando com uma certa afeição e um certo comportamento de rato e fazendo com que ele perceba que o diretor não está ali e que ele vai esperar. E, inclusive, ele vê o diretor chegando em uma certa comoção e aí ele começa a se sentir mal. Só para a gente poder perceber como que a gente pode ter uma descrição que realmente pode se assimilar um pouco no começo com uma descrição de rato, mas no final vai começando a ser bem mais evidente, vamos ver aqui como que a gente tem no capítulo 4 essa descrição. Vamos perceber aqui. O Horácio prepara o cafezinho. Desde que o governo suspendeu a verba para o cafezinho, que esse é custeado pelos funcionários. Custa um tostão. Nazazenio não quer café. Já tomou agora um. Já tomou um há pouco. Ele se dirige para sua carteira. Na sala, pequena, trabalham mais dois. O primeiro, escrituário, e o datilógrafo, ambos muito quietos. O primeiro, escrituário, confere contas. É um serviço que faz há muito tempo. Dispõe de grande prática. Faz cálculos, usa tinta encarnada, bate muitos carimbos. Depois, quando tem um grupo de contas respeitável, ergue-se e repassa-as uma a uma, com todas as suas primeiras, segundas e terceiras vias nos dedos, que ele, a cada passo, molha nos lábios com um certo ruído. O datilógrafo, quando não está batendo, lê um livro, aberto dentro da gavetinha ao lado. Então, o que a gente tem realmente com a figura do rato, que é uma das primeiras possibilidades que a gente pode analisar por que essa figura do rato é tão importante, até como traz também essa perspectiva do título do livro, faz com que a gente tenha dessa trabalho minucioso, desse trabalho quietinho, que também ele é feito em conjunto. Se aqui a gente vai ter, então, como que a gente tem esses personagens dos funcionários trabalhando. A gente pode não ter muitas descrições que realmente parecem de primeira mão, mas também a gente percebe essa parte que fala de que nos lábios, com um certo ruído. Então esse ruído ele sempre vai aparecer com uma identificação de como a gente tem um comportamento de rato. Então aqui a gente tem do que? O rato ele é uma figura de adaptação. Então é por isso que muitas das vezes a gente vai ver o rato ele sendo uma representação nessa obra como adaptar-se ao meio que você está. Então se ali o trabalho ele precisa fazer com que a gente perceba que ele já tem experiência, ele sabe tudo o que ele está fazendo e ele tem até tempo para poder conseguir fazer outras coisas, como é o caso de ele ler um livro, é porque ele está se tornando um ratinho que ele se adaptou àquela situação. No capítulo 5, Nazazeno fica pensando mais uma vez que não gostaria de interromper o diretor e ele fica pensando em como o Duque também poderia ser a solução dos seus problemas. A gente vai ter que ele vai começar a pensar em ir até o café para poder procurar o Duque e pensar se ele já tinha alguma coisa para poder penhorar. Isso acontece porque ele sempre vai ter essa primeira pergunta do Duque em vez de ele ter qualquer outro tipo de solução. Ele até pensa em pedir menos dinheiro do que originalmente ele ia pedir. Ele tinha a ideia de fazer com que usasse 60 mil réis para poder pagar a dívida do leiteiro e também fazer com que ele utilizasse para poder comprar outras coisas para casa. Vale lembrar que a gente vai ter aqui, ao longo de toda essa obra, ele pensando justamente nesses 53 mil e arredonda para 60 para poder conseguir utilizar para outras coisas também da sua casa. A gente vai ter também um outro tipo de pressão que ele vai ter, que quando ele chega lá, ele vê muitas pessoas que trabalham na bolsa, então muitas pessoas que parecem que estão preparadas para a festa, e também ele se sente mal vendo tanta juventude ganhando dinheiro e ele ali como miserável. A gente vai ter também que ele olha também para uma outra pessoa que tem como o nome de Carvalho, que é um velho que fica olhando ele com olhos que fica julgando, assim como foi o seu vizinho na parte da manhã. Vai aparecer o Alcides, que é uma pessoa que geralmente se toma e também aproveita da situação. Então a gente vai perceber que muitas pessoas aqui, elas conseguem ganhar da situação pelo jeito que elas falam. Esse é o caso do Alcides, que vê ele ali no café e fala para os dois tomarem o café, obviamente sendo pago pelo Nazazeno. No capítulo 6, a gente vai ter que a conversa entre o Nazazeno e o Alcides já esfriou e muito. Eles tentam conversar sobre outras coisas, ele até acaba sabendo da situação do Nazazeno, que ele precisa pagar a dívida, e aí ele fica achando até curioso de como que o próprio Nazazeno só tinha uma solução para o problema, que era procurar para o Duque. E aí ele fala que tinha uma outra solução, que era jogar no jogo do bicho. A gente vai ter que o Nazazeno, ele tem esse vício do jogo do bicho, porque infelizmente o jogo do bicho é uma fagulha de esperança para poder solucionar um problema. A gente precisa perceber que muitas das vezes as pessoas que ganham na Mega Sena ou ganham em jogo do bicho não ficam milionárias, elas precisam daquele dinheiro para muito provavelmente pagar uma dívida que precisam pagar agora. E aí a gente vai ter que também o próprio Alcides vai comentar que ele tá usando um casaco que o Nazazeno percebeu que era um casaco bem feio. E aí ele falou que ele não usaria. Só que o Alcides tinha sido assaltado e era o que tinha sido sobrado para ele na casa dele. E aí
no capítulo anterior, o Nazazeno estava até pensando que era mais fácil aceitar a própria pobreza em vez de pedir um empréstimo e que, se ele fosse assaltado das roupas dele, ele sairia andando nu porque ele não tem nada. A gente precisa perceber ao todo momento ao longo da obra que em nenhum momento o Nazazeno se acha um miserável ou ele se põe em situação de miserável. Ele precisa se adaptar à situação. Então é interessante perceber que mesmo que ele esteja pobre, e mesmo que ele seja pobre, ele não se vê como um pobre ou como um miserável, mas é uma pessoa que precisa achar soluções. E essas soluções está entre uma cidade que você precisa ir até pessoas para poder resolver um problema, então você precisa resolver desse jeito, e não aceitar que você é pobre. No capítulo 7, o Nazazeno vai conversar com o diretor, só que a gente tem um retorno ao passado do Nazazeno de que ele tinha que tomar leite. A figura de tomar leite, mesmo que fosse forçada por parte do Nazazeno, quando ele tem dessa sua infância, faz com que se tenha uma mistura dessa coisa da mesa branca, também da garrafa que a gente vai ter do leite, desse ato de tomar, de como se fosse o mínimo que as pessoas deveriam ter e de como se adapta. Se a gente vai pensar no campo, era muito mais fácil conseguir o leite, era apenas uma trivialidade. Já na cidade, tem todo um sistema complexo para você poder apenas fazer com que você tenha um copo de leite na sua mesa. A gente vai ver que ele vai tentar conversar com o diretor, ele nem pensou direito em como ele poderia conversar com o diretor, só que muitas das vezes que a gente tem aqui na obra é essa coisa de como se abordar, como falar com a pessoa. Ele mesmo até fica pensando, depois de quando ele ouve que o próprio diretor não tem máquina de dinheiro e que ele também tinha suas próprias dívidas, o Nazazeno fica à deriva. Então ele fica numa enxurrada que acontece ali perto do meio-dia, e aí ele não tem mais solução, ele não sabe mais o que fazer. Ele fica pensando que ele já tinha perdido a manhã inteira, que ele não tinha como ter outra forma de conseguir solucionar os seus próprios problemas, e ele nem mesmo queria encontrar o Alcides, que tinha ficado de combinado para eles dois irem jogar na roleta ou no jogo do bicho para poder conseguir ganhar o dinheiro. Ele queria era ir para casa. E só pra gente poder perceber então como é diferente essa forma de abordagem, de conversar entre as personagens, vamos ver aqui no capítulo 7 como a gente tem essa forma de como seria diferente essas conversas na cabeça do próprio Nazazeno. Mas, com isso, ele fizera a confissão do que acreditara nele. Você tem as suas dívidas também, Nazazeno. Como seria diferente se ele ainda o ironizasse? Sempre esses apertos, hein? O senhor tem as suas dívidas, as suas dívidas. Não é crime isso. Poderia mesmo falar com ele a propósito das suas dívidas. Estou bem atrasado presentemente. Tenho umas dívidas de honra, tenho umas dívidas. O diretor mencionaria as suas também. Só, muito mais importantes. Os dois têm as suas dívidas. Fato, aliás, comum. Mas não queira me obrigar a pagar o que você deve. E outra vez a sua cara infeliz. Aquela onda de urtiga. Então a gente vai perceber que ao longo de toda a parte da obra que a gente tem, quando o Nazazeno não consegue resolver os problemas, ele depende de outra pessoa ou de outra coisa, ele sempre tem esse sentimento de insatisfação e de aperto no peito, com esse sentimento de urtiga, de que ele não consegue fazer nada. A gente vai ter aqui que muitas vezes, e aqui é um grande exemplo, que a figura do Nazazeno de ficar pensando em como as pessoas se tratam e como elas conversam, talvez poderia fazer com que o seu futuro ou o seu passado pudesse ser melhor. Você vai falar pra mim que você nunca ficou pensando em como você poderia ter uma conversa no futuro com a pessoa enquanto tá tomando banho. Ou se não, quando você tá deitado na cama, meia-noite, você tá tentando pegar no sono, você fica pensando, nossa, mas se eu tivesse dito essa frase naquela conversa, teria sido muito diferente. No capítulo 8, a gente vai ter que o Nazazeno, apesar de estar cansado, ele tem uma fagulha de esperança que faz o que ele continue se movimentando. A gente vai ter que o Alcides vai com ele apostar também no jogo do bicho, e ele fala que ele tem um dinheiro que precisa receber de uma pessoa chamada Andrade. O que a gente vai ter que, realmente, nesse meio do caminho, é curioso porque o Nazazeno, apesar de ele estar nesse meio-dia, ele vai se esgueirando pela sombra. A gente poderia identificar essa imagem se uma pessoa já andou meio-dia no meio da rua, sabe muito bem como uma sombra é muito bem-vinda. Mas essa coisa de se esconder na sombra, de sempre ir se esgueirando pela parede, como ele está indo fazendo também, é uma forma de ser um rato, ou seja, se adaptar ao ambiente que você está vivendo. A gente vai ver que o Nazazeno observa a casa que ele tem que ir nessa subida, mostrando que, muito provavelmente, aquele dinheiro que ele vai cobrar não seria de diferença para o que tem do Andrade. E mais uma vez ele fica pensando como o dinheiro, para muitas pessoas, é uma facilidade, é quase que nem uma inconveniência, como tem certas pessoas que tiram uma nota dentro da sua carteira como se não fosse nada. E aí, sendo que o problema é que o Nazazeno sempre tem essa dificuldade, que é o leite, ele significar dinheiro, e o dinheiro significar ser
humilhado na frente de alguém. Não é à toa que quando a gente vai analisar o artigo A Obsessão Miúda em Os Ratos, de Dionélio Machado, por Cleusa Rios Pinheiro Passos, a gente vai ter que essa obsessão do que a gente tem, desses objetos que representam algo muito a mais do que precisam representar, como por exemplo, se a gente vai perceber agora, o leite, ele tem essa representação também do dinheiro, e o dinheiro tem essa representação de poder dar o carinho, uma coisa que ele nunca teve no passado, por exemplo, de ter o leite em sua mesa, porque era algo caro. Então esses objetos que aparecem na frente, essa tentativa de você conseguir se adaptar e fazer com que tudo possa ser uma forma de solução, sempre tentar achar uma solução, sendo que o sistema está justamente tentando te tirar dele. Então a gente percebe que cada vez mais esse sistema capitalista faz com que a gente tenha o quê? Que poucas pessoas tenham acesso e que se traga a culpa para os indivíduos de que você não tem dinheiro porque a culpa é sua, porque aqui todo mundo tem a mesma chance, sendo que não tem. O que a gente vai ter é que quem tem dinheiro continua com dinheiro, quem não tem dinheiro continua batalhando para que tenha esse dinheiro, como se a pessoa escolhesse ficar com dívidas e não querer pagar, como se o Nazazeno não quisesse pagar o leiteiro, sendo que ele quer, ele tá a todo momento tentando achar alguma solução. Ele já foi para poder achar dinheiro com o diretor, ele já tá falando com o Cids, foi jogar no bicho, que inclusive o jogo do bicho é uma representação de uma forma de que se já você não tem dinheiro, aqui você pode talvez de alguma forma arranjar alguma coisa. Então, essa obsessão de conseguir resolver esse sistema, fazendo com que a todo momento você precisa se adaptar, você precisa fazer que ou você seja simpático com as pessoas, ou apostar um dinheiro, ou subir uma ladeira ao meio-dia, num sol escaldante, sem ter almoçado, fazendo com que a todo momento você sempre fique se humilhando para poder conseguir ter o mínimo. No capítulo 9, a gente vai ter que o Nazazeno, ele vai até a casa do Andrade, e julgando que o dinheiro não seria um problema para ele tenta falar que ele está devendo dinheiro para o Alcides. Mais uma vez, como uma prova de um herói em decadência, a gente vai ter que o Nazazeno, quando ele é posto para que ele resolva o problema, ele não consegue, porque vai se perceber que essa figura, que é o Andrade, ele tem muita lábia e ele percebe que o Nazazeno é uma pessoa mais simples, uma pessoa que não consegue argumentar ou que não consegue se adaptar ao meio. Como ele vai absorvendo a lábia do próprio Andrade, ele aceita que era tudo um grande mal-entendido e que a dívida que ele tinha era, na verdade, com outra pessoa que era o diretor de um banco. Ele vai falar que ele não deve nada, que era um grande mal-entendido. Ele até convida o Nazazeno para entrar. Ele entra, ele não entende por que ele aceitou esse convite. E depois ele sai da casa e dali. No capítulo 10, a gente vai ter, então, mais uma vez, o que a gente vai ter a chegada do almoço e dessa angústia. Então já era perto da 1h45 e aí a fome já começa a abater o próprio Nazazeno. A gente vai ter que ele vai meio que conversando, falando que se ele tivesse já o dinheiro, ou se ele tivesse uma parte de dinheiro, que ele almoçaria no restaurante dos operários, criando-se então esse imagético da cidade de Porto Alegre. A gente vai ter que também ele vai ficar pensando que se ele deveria ir no banco para poder conversar com as pessoas, para poder ver com a situação do Mr. Reese, que é a pessoa que tá com essa outra parte da dívida do Alcides e do Andrade. Ele vai até o banco, ele fica gelado, pensando que ele não deveria fazer aquilo, mas ele descobre que o Mr. Reese não estava ali, ele estava de viagem. Até meio que se aliviando que ele não deveria lidar com outro problema. A gente precisa perceber mais uma vez que todas as vezes que o próprio Nazazeno tenta fazer alguma coisa, ele acaba falhando como se fosse que ele estava fadado ao fracasso. Ele nunca ia conseguir fazer nada, mesmo que ele tentasse fazer alguma coisa. Ele sempre precisa de alguém. São as pessoas que têm uma carisma que não deveriam ter uma carisma. Porque se você for perceber, no começo do livro, a gente tem que o próprio vizinho da frente vai estar devendo dinheiro pro leiteiro, só que ele é simpático, então o leiteiro ele vai lidando com isso. Então, uma das coisas que tem na sociedade de cidade é que as pessoas sociáveis e as pessoas que têm carisma, elas são toleradas em terem dívidas. Tanto é que o próprio Andrade falou que ele tinha dívida. Ele não negava, só que por ele ser simpático com as pessoas e também ter lábia, isso faz com que ele seja tolerado naquele ambiente. O Nazazeno não é sociável, então ele é intolerável dentro da sociedade. E aí ele vai pensando que muito provavelmente ele poderia ir conversar com o Dr. Otávio Conte, que é um advogado, para ver se ele poderia ajudá-lo. E aí ele pergunta onde que fica no próprio banco e decide ir para lá. No capítulo 11, a gente vai ter que ele vai tentar ir até o escritório do Dr. Otávio Conte,
mas ele fica com um certo receio, então ele fica meio que rondando por ali, ainda naquele sol impiedoso, tentando ver uma brecha para ver se o advogado estava por lá e também se era justo ele ir até atrás dele e o que ele falaria. Nesse meio de caminho, ele acaba trombando com uma outra pessoa chamada Costa Miranda, que até acaba trombando, mesmo fisicamente, não só de que eles se encontram, e aí ele tenta tecer alguns comentários, falando que o dia estava quente, e nisso ele, com bastante vergonha, visto numa chance que ele poderia pelo menos almoçar, pergunta se ele não teria 10 mil réis para poder conseguir ir almoçar. O Costa Miranda fica achando aquilo muito estranho, ele até fala para que ele falasse pro Alcides para poder pagar a letra do agiota, que ele não queria ficar no meio da boca de ser uma pessoa má. Então ele acaba dando a metade do que era realmente para dar, que foi de 5 mil réis, para que ele pagasse no dia seguinte a quantia para ele poder ir almoçar. E só pra gente poder perceber então como que se dá toda essa trama relacionada com o Costa Miranda e com o Nazianzeno, vamos ler aqui então o que a gente tem no finalzinho do capítulo 11. Na primeira esquina, na interseção de uma travessa conhecida como centro da jogatina, dos cabarés e das pensões chiques, Nazianzeno, no impulso que traz, por um pouco não abalroa um cidadão baixote, de passo pausado, que desembocava tranquilamente na ladeira. As mãos de Nazianzeno, automaticamente, tateiam-lhe o peito, os ombros, a cabeça. O chapéu do cidadão põe-se a dançar no seu crânio. Uma interjeição, um opa de surpresa e de atarantada desculpa. O cidadão baixote é um conhecido seu, o Costa Miranda. Você vinha com pressa. Ele meio sorri, ainda pálido com um susto. Olha ao longo da ladeira. O sujeito lá em cima tem todo o corpo voltado para ele. Onde andava? Fui à procura do Dr. Otávio Conte, e com a cabeça apontada na direção do escritório do advogado. O outro segue-lhe o gesto. Nazianzeno vê o indivíduo lá no alto a contemplá-los um momento e entrar. Faça um silêncio. Se ele me pergunta o que foi fazer no Dr. Otávio Conte, lhe confesso tudo, pensa Nazianzeno. Costa Miranda, porém, conserva-se calado e olhar na calçada cheia de luz. Dia quente hoje, diz por fim. Horrível. Ele parece meio meditativo. Ia descer? Nazianzeno resolve não deixar passar aquela oportunidade. Você não terá aí uns 10 mil réis que me ceda até amanhã? Ainda não almocei. Essa última frase fica lhe retumbando no ouvido. Ele sente o calor em toda a cara. O outro nada lhe responde. Tem a fisionomia fechada e contempla-o fixamente. Você diga ao Alcides que vá pagar aquela letra do agiota que sou avalista. Observa-lhe, passando um momento. Não quero meu nome na boca desses sujeitos. Esses escrúpulos surpreendem Nazianzeno, que sabe bem quem é o Costa Miranda. Ainda com a mesma atitude retraída e a cara fechada, mete a mão no bolso da calça. Tira a carteira do dinheiro. Abre-a. As notas estão divididas pelos seus valores, em compartimentos especiais. Escolhe uma cédula de 5 mil réis e passa a Nazianzeno. Até amanhã. E desce pausadamente a ladeira, virando-se lentamente para um lado e o outro, como que observando, sem pressa e sem tempo. Então, se a gente vai percebendo aqui do que a gente tem nessa conversa de mais uma vez, essa repetição de que quem tem dinheiro vai com calma, dessas pressões sociais que a gente tem também entre a figura do Nazianzeno e de outras figuras que vão aparecendo que possuem poder, eu acho que é muito interessante também a gente perceber a pontuação. Se você for perceber, muitas das vezes a gente tem o uso de aspas, o uso de parênteses e o uso de reticências para poder dar realmente esse enfoque no que quer ser narrado. Então, os parênteses são para a gente poder conseguir ter essa adição de a gente ter umas outras perspectivas que a gente poderia ter como algo que poderia ser importante da gente perceber que está para a gente poder se afastar um pouco da narrativa para poder perceber isso, assim como as aspas para poder trazer o pensamento de Nazianzeno e as reticências para dar um prolongamento ou se não uma inclusão de um pensamento que ficaria subentendido pelo contexto. Tanto é que fica muito perceptível esse tipo de trama quando a gente vai ver o artigo Os Ratos, uma trama de ponteiros, pontuações e negócios de Thiago Lopes Schiffner, que ele traz que toda essa parte que a gente tem dessa trama do que a gente tem dos ratos faz com que a gente tenha a possibilidade de duas análises. A primeira, por a gente ter essa análise que o narrador ele traz esse universo de onisciência por parte do Nazianzeno, não faz com que a gente tenha um lado que ele possa ser enviesado. Ou seja, a gente pode analisar primeiro a figura do Nazianzeno como uma figura que está procurando o caminho mais fácil, que é simplesmente pedir o dinheiro emprestado porque o sistema oferece essa oportunidade. Se você for perceber, não é à toa que a gente tem tantas pessoas que participam desse universo, que emprestam dinheiro, que possuem dinheiro e querem dar, seja por solidariedade ou por cobrar dinheiro depois, como é a figura que a gente tem do Costa Miranda, ou se não, dos agiotas. Mas por um outro lado, a gente também tem uma figura desse sistema econômico que é sufocante, que faz com que se tenha essa humilhação por parte do Nazianzeno, que, apesar de ser trabalhador,
apesar de estar procurando uma solução, ele sempre depende de uma outra pessoa que vai contra o seu mito de criação de ser o gaúcho. Então aqui, por a gente ter essa narração muito bem feita de que não se traz juízo de valor do Nazianzeno, o próprio Nazianzeno não se considera como um coitado, ele não se considera como um pobre. Tanto é que essa adição das aspas de se colocar que ele sentiu um rubor na cara, essa interpretação fica por parte do leitor, que pode ou achar que ele deveria estar se sentindo mal porque essa condição é culpa dele, ou dois, que o sistema faz com que ele se sinta culpado. E aí você pode até mesmo você mesmo julgar. Você acha que a culpa é do Nazianzeno 100% ou a culpa é do sistema? No capítulo 12 a gente vai ter então o Nazianzeno tentando saborear aquela nota com o tato e ele fica pensando que o almoço que ele deveria ter não deveria ser um almoço leve, como que é o caso que muitas pessoas comem mingau ou empada, mas que ele precisava de substância, ele precisava ter realmente um bife, ele precisava realmente ter batatas para ele conseguir se sustentar ao longo do dia. A gente vai ter que ele vai tentando pensar também de evitar outras pessoas que aparecem ao longo do seu caminho, como por exemplo o Horácio ou Verde Novo Costa Miranda, ou qualquer outra pessoa que poderia tirar o dinheiro dele por outra dívida, ou se aproveitar da situação que ele não consegue dizer não, como pagar um café ou algo do gênero. A gente vai ter que ele vai tentando mais uma vez tentar traçar um novo plano, ele pensa em não falar pro Alcides que ele foi até o banco ou de tudo que aconteceu com o Andrade, e no final das contas, ele decide ir até o jogo do bicho e, inclusive, ele também vai até uma roleta clandestina para poder jogar. No capítulo 13, a gente tem que o Nazianzeno, por ser viciado e também por já ter jogado, ele já tinha a manha de como que funcionava todo o sistema da roleta. Ele também vai, inclusive, apostar no número 28, que é o número que ele prometeu jogar quando ele retornasse a jogar novamente o jogo da roleta. Por incrível que pareça, ele ganha o jogo da roleta com os 5 mil réis investidos e ele triplica sua quantia para 15 mil réis. Ele vai pensando que aquilo pode ser uma forma de que ele pode ganhar mais dinheiro e ele continua apostando. Vai ficha, vai dinheiro, volta dinheiro. Ele até olha para outras pessoas e tenta reconhecer, pensando que poderiam ser outras pessoas que passam por ali, mas em nenhum momento ele deixa de continuar jogando e vai vendo que o dinheiro vai saindo, vai saindo, vai saindo. E aí, ele vai tentar, em vez de colocar em números que não caíram, que é uma coisa que ele percebeu que estava acontecendo, ele aposta de novo no número 28 e perde todo o dinheiro que ele tinha ganhado, e inclusive os 5 mil réis que era o almoço dele. No capítulo 14, o Nazianzeno ele vai ver o resultado do jogo do bicho e, obviamente, que ele não ganhou. Então a gente vai ter que ele continua andando, ele vai também participando pelas construções, então ele vai andando meio que se esgueirando pela sombra, mas ele vai percebendo que o sol já tinha passado muito tempo. Ele não percebeu o tempo passando, mas também já era muito tarde, já tinha se passado mais do que o horário do almoço. Ele vai percebendo também que ele vai entrando em certos lugares que também vê outros operários em construção. Ele vai inclusive falar que ele passa perto de um local que ele vê também outras pessoas construindo e que o dono da obra tinha que ficar verificando o que eles estavam fazendo, mas não porque ele sabia que tinha algum ladrão, mas era mais para poder fazer uma fiscalização. Nisso, o Nazianzeno fica olhando os prédios, fica olhando as façadas, fica olhando o que a cidade de Porto Alegre está se tornando, que é um local com muitos edifícios e muita impessoalidade. De forma gratuita que a gente tem no texto de O Rato que Vê, O Olho que Rói, um estudo multifocal de Os Ratos, de Johnny L. Machado, de Aline Pereira Gonçalves, a gente tem que essa grande problemática do que a gente tem ao longo do que a gente vai ter esse escopo da explicação, da descrição do que tem ao redor dele, do que temos também das personagens e dessas relações. Nós temos uma cidade se modificando, mas que, por muito pelo contrário, a gente não está falando que o campo é 1000 vezes melhor. A cidade de Porto Alegre, ela está se passando por um momento de impessoalidade. Então, ou você sobrevive nessa cidade por você não ter relações humanas, ou se não, você tem a lábia. Então, o Nazianzeno, ele não consegue nem ser cativante para poder fazer com que pessoas que não se conectam por relações humanas, mas por relações de dinheiro, ou se não, pela lábia, que faz com que pessoas que ainda têm conexão precisem ser convencidas em um sistema que tenta fazer com que eles sejam colocados de lado. Então, dessas duas formas, a gente tem que essa impessoalidade do Nazianzeno de ser movido pelo sentimento, de achar que as pessoas vão ser solidárias e que as pessoas vão entender a sua dor, elas não entendem. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem quando a gente fala de capitalismo, que é ficar pensando que
Ah não, mas é que as pessoas ricas precisam ser mais solidárias e precisam dar para os pobres. Esse é o problema. Quando a gente coloca na solidariedade das pessoas que são ricas, a gente tira esse problema do Estado, a gente tira esse problema do governo e acha que só falta solidariedade, sendo que todo o sistema não ajuda as pessoas. No capítulo 15, o Nazianzen continua andando pela cidade e ele vê mais alguns outros nomes, vendo como os nomes são imponentes na frente de grandes fachadas, com pessoas andando nelas ou sem pessoas andando nelas também. Ele passa na frente da obra do Seu Júlio, que mais uma vez a gente precisa lembrar que os operários têm que passar por uma revista e sendo taxados como se fossem ladrões. O Seu Júlio não acredita que existam ladrões, mas que ele simplesmente precisa fazer a obrigação dele de ficar fazendo essa revista. Então, o Nazianzen continua andando por esse local, mais ou menos como se fosse uma figura de um ratinho andando por um local solitário. No capítulo 16, ao longe, o Nazianzen ouve o seu nome e é justamente o Alcides que o chama para ir poder até o café, que o Duque estava lá também. A gente vai ter que o Nazianzen, obviamente, ele está meio em choque, ele ainda está pálido porque ele não almoçou, ele mal tomou café da manhã e que já passou muito mais do que o dia inteiro de 12 horas que ele está nessa jornada por trás desse dinheiro. A gente vai ter que o Duque ele está conversando com um velho, ele está falando que ele também precisa de outras formas para poder conseguir resolver esse problema, como, por exemplo, falar com o agiota Rocco, que é o que o Costa Miranda tinha falado que o Alcides precisava pagar o empréstimo. De uma forma até que maquiavélica, o Duque estava conversando com um velho e o velho ouviu toda a história do próprio Nazianzen e falou que ele já tinha passado por uma situação parecida daqueles problemas. E aí perguntaram para ele como que ele resolveu. E ele falou que era fácil, que era só para fazer uma ordem de despejo. Ou seja, mais uma vez repetindo que aqui as relações sociais, elas mal existem. As relações, elas são ou de dinheiro ou de dívida de dinheiro. A gente tem cada vez menos essas relações sociais sendo emocionais, de compreensão e de empatia. É cada vez mais de ter que pagar notas, ter que pagar dívidas, ter que pagar conta. No capítulo 17, o Nazianzen ele tá tomando uma charrua que, se eu não me engano, talvez eu possa estar muito enganado, é um refrigerante. Então, em vez de ele estar tomando café, ele tá tomando refrigerante porque ele tá enjoado e ele não queria ficar pensando. Ele ficou o dia inteiro pensando, o dia inteiro tentando fazer alguma coisa. Então, a última coisa que ele precisava era continuar pensando. Aí a gente vai ver que o Alcides ele retorna e fala que, inclusive, o Rocco não vai dar um empréstimo e ele, inclusive, suspendeu os empréstimos que não era para poder ficar incomodando ele mais. A gente vai ter que o Duque pega o Nazianzen, vai até um outro velho para poder pedir um empréstimo, ele olha para uma cara dele e fala que não emprestava aquela quantidade de dinheiro e ele até tenta fazer com que ele fale de novo, mas ele fala que ele agradece e ele sai dali. No que eles tinham ido para lá, o Alcides ia esperar o Dr. Mondina, que ia fazer com que fosse uma outra solução para o problema do Nazianzen. Daí, o Alcides está com o Dr. Mondina e o Duque fala da situação para o doutor. Só que ele fala que ele simpatiza com a situação, mas que ele não podia emprestar o dinheiro. Nisso, vai aparecer uma nova informação que o Alcides ele lembra de um anel de penhor que tinha em uma outra loja que estava no valor de 180 mil réis. Eles decidem que eles vão até essa loja de penhor para poder conseguir ver se estava aberta e poder pegar o dinheiro para uma outra loja de penhor. Eles acham que por conta de ser verão, ainda estaria aberto, mesmo que fosse 6h45 da noite. E eles vão para lá. A cidade já começa a escurecer, o céu ainda tem luz, mas o chão ainda começa a ter sombras. No capítulo 18 temos a continuação da andança de Duque, Alcides, Nazianzen e Mondina. Dessas do que a gente vai ver das figuras, os que estão mais preocupados são o Alcides e o Duque. O Mondina ele fica meio que olhando de pay-per-view toda a desgraça acontecendo para ele poder conseguir depois saber da história. A gente sempre tem uma pessoa que fica nessa só olhando, bisbilhotando, como se fosse aquelas pessoas que ficam ali na varanda só xeretando. A gente vai ter que a loja está fechada, o Alcides ele faz um telefonema e consegue conversar com o Martinez, que é o dono da loja de penhor, e aí ele ganha o alvará para poder ir até a casa do Sr. Martinez para poder conseguir pegar o anel. Nisso, a gente vai ter, mais uma vez, eles andando para um outro lugar. Perceba que essa andança, a todo momento, já foi citada no começo, uma parte mais prévia do livro, que é de que andar era fugir dos problemas, porque andar significa que você está fazendo alguma coisa, você está agindo. Então, se você for parar para pensar, a gente tem que o Nazianzen está andando o dia inteiro. O único momento que ele parou realmente para poder fazer alguma outra coisa era para ele poder
ficar no jogo da roleta e ficar jogando. Mas ali era o único lugar que ele tinha, que ele parou. Todo o outro livro, ele tá só andando. Então imagina, ele tá desde as 7 da manhã até as 6, só indo de um lugar para o outro, que nem um maluco. No capítulo 19, a gente vai ter que eles vão até a casa do Martinez, e aí ele fala que ele não consegue se lembrar muito bem desse anel de penhor, e aí o Alcides vai explicar que era do avô, que era um anel de bacharel. Eles vão perceber que o Nazianzeno acha curioso, porque ele nunca ouviu essa história do avô do Alcides, mas ele vai aceitar. Ele pergunta se tem a cautela, que é como se fosse uma nota para poder explicar qual que era o objeto, qual que era o valor, e o curioso é que nessa narrativa, nessa descrição, a gente tem como se o próprio Martinez era um ratinho que estava andando na própria casa com a mulher fazendo os comentários e ele também tendo o comportamento físico. A gente vai ter que a mulher, obviamente, reclama de ele estar indo para o trabalho, mas mais uma vez a gente percebe que as pessoas que conseguem ter tranquilidade financeira são as pessoas que ficam reclamando de ter que trabalhar mais, sendo que as pessoas que não conseguem ter o auxílio financeiro e precisam se virar são as pessoas que estão incomodando, como se no próprio sistema tá falando, tá, você precisa se esforçar, e as outras pessoas ficam falando, ah, mas você tá me incomodando. Ou seja, o Duque, o Alcides e o Nazianzeno estão se esforçando. Só o Dr. Mondina que fica olhando para um quadro de um mapa e fica perguntando de que cidade que é. Ou seja, ele não tá nem aí pra nada, ele só quer saber como que é o desfecho. Eles vão até a loja de penhor, ele dá o anel, eles agradecem e vão para uma outra jornada. Daí, a gente já tem também, inclusive, a passagem do livro, falando que já é noite fechada. Então, só pra gente poder perceber como que é a narrativa dentro do livro, quando a gente vai na parte do Sr. Martinez, a gente vai ver, então, aqui, como que acontece no capítulo 19, quando eles chegam na casa e todos zum 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 que ele vai fazer. Então, a gente vai ter aqui, então. O senhor trouxe a cautela aí? Trouxe. Alcides anda sempre com seus papéis. É uma carteira surrada que ele procura no fundo de um dos bolsos interiores, daquele casaco marrom. Apresenta a cautela ao Sr. Martinez, que a examina silencioso e depois devolve. Não diz nenhuma palavra. Retira-se um instante, vai até a sala de jantar. Ouve-se outra vez a voz de mulher, que fala com ele. A voz meio se exalta, torna-se mais forte. Pega-se uma que outra palavra do que ela diz. Os passos miúdos, ligeiros e firmes, andam daqui para ali, lá na sala de jantar. Depois somem-se, parecem ir mais longe, mais lá no fundo, mas voltam rápidos e incessantes. A voz da mulher agora fala com outras pessoas, faz recomendações, pequenas coisas de dona de casa. Ouve-se muito distintamente a pergunta: tu já puseste a esquentar água para o chá? Todos ali no topo da escada mantêm-se silenciosos. É um receio de conjeturar. Eles mesmos evitam olhar-se. Mondini está examinando um quadrinho dependurado na parede perto do porta-chapéus. É o Rio de Janeiro? Pergunta Alcides apontando para o quadrinho. Não, a ponto de Jurujuba, em Niterói. Novo silêncio. Então aqui a gente percebe que seria mais ou menos um cenário, como se fosse um rato que está andando no meio da casa e a mulher gritando. Lógico que a gente tem essa coisa dos passos firmes, indo para um lugar para um outro, como a gente só tem só o barulho. É muito importante a gente perceber que a todo momento, as descrições do que a gente tem aqui dentro do livro, elas se vão muito mais pelo lado sonoro, então até mesmo a gente tem descrições visuais, mas perceba que essas descrições visuais muito mais são sinestésicas para o que a gente tem do ouvido do que a gente tem do visual. Perceba, se eu falo passos miúdos, ligeiros e firmes, todas essas informações são muito mais informações de o que eu estou ouvindo dessas ações do que realmente do que eu estou vendo. Tanto é que é muito comum que a gente veja essa cena de, por exemplo, a gente ter falando ali, vai até a sala de jantar, ouve-se outra vez a voz da mulher. Então, mais uma vez, a gente tem a voz aparecendo. Então, o barulho que a gente tem no romance Os Ratos é muitas vezes mais importante do que o lado visual. Tanto é que a gente não tem nem mesmo muitas descrições do Nazianzeno. A gente não sabe nem como é o corpo dele, nem como a gente tem também das descrições do rosto, nem mesmo do que a gente tem de outros personagens. Muitas das vezes é alguma coisa pontual, que a pessoa é gorda, que a pessoa é alta, que a pessoa é baixa, mas quando a gente fala de barulho acontecendo ao redor, é muito claro, porque a gente tem que a associação da cidade é sim um local de barulho. No capítulo 20, a gente vai ter que o Duque ele continua andando e continua formulando a ideia, até para que eles possam saber o que vão fazer. Eles consideram que mais ninguém ia estar aberto, e aí eles falam que eles vão até a casa do Dupasquier, que é uma pessoa que o Duque tem contato. No que ele vai lá, ele diz que ele tinha com o anel valia 500 mil reais, que era nada mais nada menos do que perto de um valor de 12.500 reais, e que ele não saía de lá sem esse valor. Até mesmo ele recomenda que ele poderia pagar 350 mil e que eles iriam empenhar. E aí o Dupasquier fica bravo falando que se eles queriam empenhar, eles não poderiam e ele sai de perto deles. Eles ficam até pensando mais uma vez recorrer ao Mondina,
Eles pensam em outros agiotas, mas o problema é que o Nazazeno não conhece esses agiotas. Então, talvez ele já tenha até a fama de que ele não paga as próprias dívidas. E aí fica complicado para poder conseguir resolver o problema dele. Mais uma vez, por ser noite e por também o Nazazeno estar cansado, ele começa a ter sono. No capítulo 21, nós vamos ter então que, saído dessa conversa que estavam tendo então o Alcides, o Mondina e também o Duque, nós vamos ter que o Nazazeno entra dentro da casa, que já eram as suas 9 horas, e a mulher dele preocupada, olhando para o marido, que estava cansado, estava magro, mas tinha os olhos de esperança porque ele trazia alguns embrulhos. Então ele trouxe tanto o que tinha do sapato que ficou para poder consertar, que ele não tinha pagado, também entrou com manteiga e também ele entrou com uns brinquedinhos para o seu filho chamado Mainho. É uma coisa curiosa que aí eu vou falar de uma parte minha, eu não sei se é realmente uma representação. Ele trouxe 2 leõezinhos de borracha. A borracha eu acho que representa muito o que temos dessa nova fase do que temos do Brasil, dessa procura da borracha como se fosse um símbolo de novidade, como se fosse um símbolo de coisas que duram por muito tempo. Mas também, por ser um brinquedo de criança, é o que conecta também o próprio Nazazeno, porque ele olha para aquele brinquedo achando que seria uma coisa boa, porque é uma satisfação da sua própria infância. Do que vamos ter aí, também tem a representação do leão. O leão é uma coisa de renovação, porque em uma das partes da Bíblia tem a representação de que Cristo é o leão de Judá. Eu não sei se essa análise ou se essa metáfora ela está muito fora do contexto ou se eu realmente estou viajando na maionese. Vai saber se realmente essa é a intenção. Mas eu achei curioso porque o leão ele pode ser essa representação de uma renovação, de algo novo. Porque se a gente for perceber, ele saiu de manhã, ele volta de noite, então tem mais esperanças. Ele tem um novo dia para poder conseguir ter coisas a mais. Então, ele traz um queijo que, inclusive, quando ele foi comprar, ele queria comprar 1 quilo, mas achou muito caro e pediu só 1/4. E o caixeiro que tinha o queijo embrulhou a manteiga e o queijo de qualquer jeito e entregou para o Nazazeno. Ele vai também, inclusive, ser perguntado pela própria Adelaide de onde que ele arranjou aquele dinheiro, e ele, achando que poderia ter um silêncio por ser um homem da casa, ele fala que depois ele contava depois de aproveitar. Inclusive, todas as vezes que ele vai ouvindo as perguntas da Adelaide, ele vai ouvindo também coisas que ele ouviu antes. Se quando ele perguntou se ele foi até a repartição, ele ouve a pergunta se ele tinha dinheiro do próprio diretor, falando que também quando ele perguntou se ele tinha esperado ele para poder almoçar, ela fala que esperou até 1 da tarde. 1 da tarde, volta o barulho da área que quando ele foi bater na porta do Andrade. Então todas as vezes, agora que a gente vai ter nesse período da noite, vão voltar barulhos de quando ele passou todo o dia. E, inclusive, ele aproveita para ficar apertando o leãozinho de borracha, que tem um apitinho, e, por fim, o murmúrio do vento de fora da casa. No capítulo 22, a gente vai ter que o Nazazeno continua saboreando esse momento, porque teria a promessa do leite. Eles ficam até pensando de como que eles poderiam entregar, e que talvez seria mais fácil ele deixar o dinheiro embaixo da panela, do que, de fato, entregar na mão, porque ele chegaria muito cedo. A gente vai ter também que ela descobre que o dinheiro é de um empréstimo do Duque do Alcides e fica assustada porque não sabe quando que ele precisa pagar. Mais uma vez, a gente vai perceber que uma das coisas que a gente tem de quando há um ato heróico, o ato heróico ele resolve o problema, ele sai como um ensinamento. Nessa parte que temos como o herói da decadência, essa parte de resolver problemas não resolve outros problemas. Ele resolveu apenas um dos problemas, que era pegar esse dinheiro emprestado e pagar o leite, mas isso não mudou a situação da vida econômica dele. Ele continua ainda tendo que precisar comprar outros objetos, ele ainda precisa trabalhar. Ele, inclusive, no dia seguinte, precisa explicar por que ele faltou pro diretor dele no trabalho da repartição. Então, ele não está resolvendo problemas, ele está resolvendo um problema muito específico, que aquilo é toda uma representação do que poderia ser para a esposa dele, para ele e também para o filho. Então a gente tem mais ou menos como se fosse um amanciamento dos problemas da vida. Então a gente vai ter também que ele vai depois ficar pensando que talvez só no dia seguinte ele ia saber se o penhor deu certo. Por quê? Porque o Duque ele tinha aquela argumentação de que quando ele foi levar para penhor, aquele anel estava com 180 mil. E a pessoa quase pagou, o do Pasquet quase pagou 350 mil só de ver. O que a gente vai ter é que o Mondina fica achando isso muito estranho. E aí ele fala que quando ele foi emprestar aquele anel para poder fazer de penhor, ele estava numa situação econômica muito pior. Então ele estava colocando qualquer coisa para vender para poder ter qualquer preço. Agora ele estava numa situação diferente. Ele poderia pedir por mais, porque aquele dinheiro valia. O anel iria achar alguém que poderia pagar por aquele valor. Então a gente vai ter
que depois ele vai na cadeira de balanço e aproveita para poder tomar um café e aproveitar aquele ventinho. No capítulo 23, então, vamos finalmente ter a passagem de que o Nazianzen vai se deitar. A gente vai ter um certo problema, porque talvez as pessoas vão se associar de que ele não consegue cair no sono de fato. Então vamos ter que ele se deita, eles até tentam discutir se precisam colocar um peso para poder o dinheiro não sair voando com o vento, mas aí eles pensam, pô, aqui não vento aqui em casa, então não vai ter muitos problemas. Nisso, o que ele vai dormir, ele percebe que no quartinho que ainda tem a luz pro manhinho, ele ainda tá meio que resmungando e algumas vezes ele não acorda. Só que ele vai ouvindo vários barulhos ao longo da casa, ele vai também tendo o barulho das conversas que ele teve ao longo do dia com as pessoas e que, inclusive, ele não consegue cair no sono. Ele tinha todo o corpo cansado, com todos os membros doendo, o que fazia com que ele falasse com que ele não desgostasse desse sentimento, como se fosse que o dia dele foi produtivo. Só que o dia dele não foi produtivo. O dia dele, ele solucionou um problema e arranjou outros 3. No capítulo 24, então, mais uma vez, a gente tem esse problema do descanso. Se a todo momento a gente tem um sistema que fala, você precisa trabalhar, você não pode descansar, você não tem o direito de descansar porque tem pessoas trabalhando, a gente se sente culpado. É praticamente uma ofensa sistemática e psicológica que o cansaço e também o seu descanso, eles não podem existir. A gente vai ter que ele tenta ainda continuar pensando para poder fazer com que ele pense em outras coisas, mas, mais uma vez, a gente tem que, por ele estar em casa, ele não pode ficar fazendo barulho porque ele deveria estar dormindo. Inclusive, ele tem a figura do manhinho, que é o seu filho, de que deveria estar sendo protegido e deveria estar dormindo. A gente tem mais uma vez que, como ele está tentando fingir dormir e ele precisa do descanso, ele escolhe não fazer nada e apenas reagir à situação. Então, se ele precisa estar quieto, ele vai ficar quieto. No capítulo 25, a gente tem, então, um conflito de emoções. A gente vai ter, então, que os pensamentos do próprio Nazianzen estão a toda e de como todas essas interações elas poderiam acontecer. Ele fica pensando muito em como aquele dinheiro colocado daquela forma era uma forma de carinho em uma demonstração que não precisava de emoções. Então, dar dinheiro não existe uma forma de emoção quando você paga alguém. Só que ele fica pensando que o dinheiro colocado ali daquela forma era uma demonstração de carinho ao leiteiro. Da mesma parte que ele também ficou pensando se caso ele não tivesse levado o dinheiro, a gritaria que poderia acontecer. Nós temos também que ele, inclusive, fica pensando em como tudo poderia ser pior, até mesmo desse silêncio que a noite trouxe, que ele ficou pensando o dia inteiro que ele precisava desse silêncio, e que, inclusive, ele não consegue cair, e ele fica pensando que ele pensaria em nada, mas que, por uma coisa muito estranha, ele estava se sentindo vigiado. No capítulo 26, mais uma vez, ele fica nesses pensamentos e pensando como todo o corpo dele está se mexendo e que ele fica naquela confusão de que se ele tinha caído no sono ou se ele não caiu no sono. Ele chega até mesmo a ouvir as crianças que estão passando para poder entregar o jornal e ele pensa em poder até comprar o jornal. Só que aí está o problema, ele não tem o que fazer com o jornal. Nas mãos de uma pessoa que sabe o que fazer com aquelas informações, como por exemplo o Duque, aquilo teria muito valor. Só que nas mãos do Nazianzen, aquilo ia ficar apodrecendo. Ele fica pensando também naquele momento que, na repartição do dinheiro que teria para poder fazer com que o Mondina emprestasse o dinheiro, o próprio Nazianzen foi perguntado quanto que ele precisava. E, apesar de o dia inteiro ele ficar repetindo que ele precisava de 53 mil e arredondaria para 60, ele falou para o Duque que era 53 mil. Nisso, o próprio Duque dá 65 mil, ou seja, 5 mil réis a mais do que ele tinha planejado. Então, dessa forma, a gente vai ter que, muitas das vezes, a gente tem que essa confusão do Nazianzen ele fica tentando achar emoções em locais e interações que não têm emoções. No capítulo 27, mais uma vez existe o silêncio, de que já era provavelmente já 5 da manhã, porque ele já ouviu o galo cantar. Ele também vai começar a sentir um medo imenso, porque ele começa a ouvir alguns chiadinhos e ruídozinhos de ratos andando pela casa. Ele fica pensando que pelo fato de ter dinheiro em cima da bancada, os ratos olhariam para aquilo, ficariam com fome e começariam a roer todo o dinheiro. Ele não sabia o que fazer, porque primeiro que ele tinha que descansar, então ele não queria sair do lugar. Segundo que se ele tirasse o dinheiro do lugar, o leiteiro poderia não achar o dinheiro. Então ele fica naquela de que ele precisa não fazer nada, mas que ele precisa aceitar a situação. Então toda essa angústia volta para ele de que ele precisa se moldar à situação e ele não pode fazer nada. No capítulo 28, que é o capítulo final da obra, nós vamos ter então o barulho que ainda ele fica tentando achar dos ratos passando pela casa. Ele ainda tenta até ver se tinha alguma
indicação de que os ratos passaram por ali. Ele começa a achar algumas fezes e também algumas coisas roídas, que muito provavelmente indicariam que os ratos passaram por ali. No que ele tá deitado, ele começa a ouvir uma grande trepitação e uma grande barulheira, de portão abrindo, de carro parando e inclusive de porta abrindo com força. No que ele tá justamente ouvindo tudo isso, tem um certo silêncio e aí um barulho de leite caindo dentro da panela. Só que depois ele ouve os mesmos barulhos que ele tinha ouvido, de forma da ordem reversa, só que agora com muito mais silêncio e muito mais calma. E finalmente o Nazianzeno cai no sono. Então, só para a gente poder perceber como que termina a obra, vamos ler aqui então o finalzinho dos últimos parágrafos dentro do que temos do livro. Está exausto, tem uma vontade de se entregar naquela luta que vem sustentando, queria dormir. Aliás, esse frio amargo e triste que lhe vem das vísceras, que lhe sobe de dentro de si, produz-lhe sempre uma sensação de sono, uma necessidade de anulação, de aniquilamento, quereria dormir. Não sabe que horas são. De fora, o pátio chega-lhe como um pipilar, muito fraco e espaçado. Quereria dormir. Mas que é isso? Um baque brusco do portão, uma volta sem cuidado da chave, a porta que se abre com força, arrastando, mas um breve silêncio, como que uma suspensão. Depois ele ouve que despejam. O leiteiro tinha ameaçado cortar-lhe o leite. Que ele despejava festivamente o leite. O jorro é forte, cantante, vem de muito alto. Fecham furtivamente a porta. Escapam passos leves pelo pátio. Nem se ouve o portão bater. E ele dorme. Então eu acho que é muito curioso o que a gente tem do que eu já falei tanto dessa parte, dessas atitudes do tema, das próprias personagens que se assimilam muito mesmo com metáforas e metonímias, de atitudes de rato, de pessoas que se acostumaram, de pessoas que estão se adaptando, ou pessoas que praticamente têm toda essa interação do que falamos da parte do Porto Alegre, mas também de perceber como que a gente tem desse finalmente o descanso que se tem, porque agora ele pode dormir, porque todo o trama que tinha dentro da sua cabeça de que o leiteiro ia cortar o leite, que ele não tinha mais o leite, e o leite sendo uma representação do que ele finalmente tinha como conquista de toda a sua obra. Eu acho que é muito interessante a gente perceber essa obra, de que apesar de que ele finalmente dormiu, os problemas dele não foram solucionados. A vida dele inteira é um eterno problema. Só que aqui a gente tem finalmente o que tinha um problema de finalmente ser pago, porque não bastava simplesmente ter o dinheiro, mas a transação ser completa. Ou seja, ele dá o dinheiro e também recebeu o leite. Então é por isso que eu acho que houve essa continuação do capítulo 21 até o capítulo 28, em vez de se terminar somente com ele arranjou dinheiro, então agora ele pode dormir. Não, ele ainda precisa pagar. E até mesmo do que a gente tem do livro, do Flávio Cote, que tem como o herói, o Nazianzeno ser um herói da decadência é porque mostra esse trabalho de Sísifo, esse trabalho de repetição. Porque não adianta, ele resolveu essa dívida, mas ele ainda tem outras dívidas. Ele resolveu o problema do leite de hoje, mas ele ainda continua tendo que pagar no mês seguinte. Essa parte do que temos de que quando a gente tem esse sofrimento do herói, no que a gente tem de quando a narrativa ela é positiva, ela sempre se trabalha como trivialidades, coisas muito simples. Quando a gente parte com um herói da decadência, é um sofrimento, é uma angústia, é toda vez aquele sentimento, aquela dor de peito de que a pessoa não consegue fazer nada. Por isso que essa obra ela é muito importante ser analisada, porque eu acho que não somente ele tem com essa parte de que o autor, o Dionélio Machado, ele sofreu ao longo de toda a sua vida, tem essa parte do comunismo, mas eu acho que também essa técnica de que ele tem, de que apesar de ser contra todo esse sistema do capitalismo, ele ainda é muito responsável para poder fazer com que a gente tenha uma leitura também de que o Nazianzeno, ele também tem a sua parcela de culpa. Como, por exemplo, ele também não queria ir buscar o leite. Ele também não queria pagar a dívida. Ele achou que era mais fácil simplesmente cortar. Ele também pegou o dinheiro que era para ele almoçar e apostou no jogo do bicho. Então, eu acho que existe uma parcela de culpa por parte do Nazianzeno, sim. Só que também tem uma parte de parcela de culpa do sistema. Mas as duas leituras, as duas fazem sentido dentro dessa obra. E agora, para poder falar o que eu achei dessa obra. Bom, é meio complicado porque, sim, eu tendo mais pela narrativa de que o sistema é danoso, de que a gente tem com que falar que falta uma certa parcela de ter dó, de precisa ter uma solidariedade, eu acho que isso tira, ausenta a culpa de que a gente deveria ter políticas para poder conseguir proteger esses cidadãos. Então, eu acho que essa obra ela é muito interessante. Eu acho que a FUVEST trazer essa obra, principalmente porque traz um pouquinho mais essa perspectiva regionalista, que foge um pouquinho do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas também de fazer com que a gente analise esse sofrimento diário. Eu acho que falar de sofrimentos de tipo assim, amor, conquistar uma terra, passar pelo mar, eu acho que esses problemas muito
clássicos de, tipo, literatura clássica, de literatura de epopeia, eu acho que tira um pouco do foco do que problemas que a gente realmente tem. Problemas de, tipo assim, precisa pagar uma dívida, precisa arranjar comida e precisa pra agora. Não é, tipo, conquistar um mundo, achar o caminho das Índias. Eu acho que, geralmente, quando a gente tem narrativas que elas são modernas, elas são muito mais responsáveis para poder formar o caráter de leitores, de poder perceber os problemas que nós possuímos, do que ficar falando só de elementos fantásticos que eles representam alguma coisa para a realidade. Eu acho que a realidade, ela por si só, já pode ensinar muita coisa quando a gente fala de literatura. É um livro que eu gostei, é um livro que eu tive uma certa facilidade para ler, porque eu acho que o livro não é muito longo, mas eu acho que quando se tem aquele apoio de, por exemplo, de outros artigos ou de outras pessoas explicando, eu acho que ele abre também muitas outras possibilidades de narrativa, como foi o caso que eu falei dos outros artigos que eu falei ao longo de todo esse vídeo. Mas eu acho que também vale também de pessoas que moraram em Porto Alegre ou que moram em Porto Alegre para poder também dar essa perspectiva de como é se viver no Rio Grande do Sul. Porque eu falar, por exemplo, de outras cidades que não seja, por exemplo, São Paulo, é muito difícil. Eu tenho muito bem a perspectiva do que é São Paulo. Só que não é o mesmo para todas as cidades e todas as regiões do Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, a minha análise, o que eu achei, o resumo de cada capítulo e também algumas perspectivas sobre o livro de Os Ratos, do Leonardo Machado. O que você achou do livro? Tem alguma dúvida que ficou para você? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!